Meus amigos, será que a gente pode estar vendo o nascimento de um novo vilão super imponente do universo aí dos animes? Porque nesse quinto episódio de Gachiakuta a gente teve a aparição desse cara que no mínimo dá pra dizer que ele é bizarríssimo. Tô até gravando esse vídeo no escuro, tô de roxo em homenagem a ele. E vou ser sincero com vocês, ele já parece mais ameaçador pra mim do que o Kaiju número 9 é em Kaiju number 8, por exemplo. Se for citar Dandadan, por exemplo, a gente não tem necessariamente um vilão principal assim assustador ou algo do tipo. Pelo menos no anime até então não. Então pode ser que a gente tenha os holofotes roubados por esse cara aí no futuro de Gachiakuta. Principalmente pensando que a gente vai ter 24 episódios nessa primeira temporada. E aí galera, beleza? Aqui, gente, no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês a minha análise do quinto episódio dessa primeira temporada do anime. Esse episódio que eu acho que conseguiu manter muito bem o ritmo dos outros. Lembrando vocês que a minha nota de 0 a 10 do EP eu só falo lá no final da análise. Então você vai ter que assistir ela inteira. E claro que eu quero saber a sua nota de 0 a 10, então com a hashtag medo, porque esse vilão de hoje parece dar medo, viu? Eu quero que vocês comentem a opinião de vocês sobre o episódio e a nota de 0 a 10. Vambora comigo pra minha análise de hoje com comentários. O episódio de hoje começou num climinha gostoso. Falar pra vocês, um climinha de festa ali, coisa boa. Pelo menos até a gente perceber de que o cara que tá recebendo a festa tá completamente sad vibes. No caso, nosso querido Rudinho ali, ele tá tristaço, cara. Tá pra baixo depois dos acontecimentos ali do último serviço. Ele mesmo sem ser um zelador oficialmente, ele não tá muito feliz ali com a situação atual, por conta de todos os problemas ali envolvendo os seus poderes, que ele não consegue controlar muito bem ainda. E isso claramente tá afetando ele. A gente vê também o Zanca que chegou nessa festinha ali do nada, quase como se fosse de penetra. Sacanagem falar penetra também, né? É o quartel-general da empresa do cara. E é curioso, no mínimo, pra dizer essa relação agora que a gente tem do Zanca e do Rudo, porque se não fosse aquele desencontro que os dois tiveram com a parada lá do cocô e da tentativa de sorriso do Rudo, os dois poderiam ser amigos facilmente agora. Mas por conta daquele desencontro de ideias dos dois, agora eles estão meio que nessa rixa. Mais por parte do Zanca, é claro, do que do Rudo, porque o Rudo não tá fazendo nada, coitado. Não posso deixar de comentar isso porque eu acho bem curioso, tá? O Zanca bate um papo com a Ryo ali rapidinho, pra entender tudo o que aconteceu ali no último serviço deles, aquelas paradas meio bizarras de ter um utensílio dentro de uma fera. Eles se atualizam e tudo certo. Só que aí a gente tem um aprofundamento num personagem que de verdade eu não tava esperando isso acontecer, porque normalmente personagens que eu poderia considerar NPCs, digamos assim, tipo os caçadores padrõezinhos lá de Kimetsu, aqui eu imaginava que os auxiliares em Gachiakuta teriam um papel parecido, mas parece que não, porque a gente conhece o Gris nesse momento do episódio dele fazendo essa aproximação com o Rudo, sendo super amigável, gente boa de verdade, cara, nem parece um personagem secundário. E talvez não seja mesmo, tá? Pode ser que eu esteja completamente enganado. Juro, não pode ter sido só eu que achei esse cara extremamente gente boa. Comecei a criar um afeto pelo personagem e nem tava imaginando. O cara é tão legal que simplesmente sem nem conhecer o Rudo, ele já faz uma sessão de terapia, sendo super maneiro com o Rudo, deixando claro, meu filho, ó, você precisa se reencontrar aqui, ó, aqui dentro. O que você mais queria lá em cima, quando você ainda tava vivendo a vida? Living the dream. Só que não, né? Tava tudo acabado pra ele lá em cima, né? Claramente a gente consegue observar certas semelhanças de personalidade e até caráter do Gris com o Regto, por exemplo. Eu pelo menos senti isso assistindo o episódio. E é legal ver ele fazendo carinho na cabeça do Rudo e sabe, só esse pequeno gesto de alguém fazendo um carinho nele, sendo legal, já deixa o Rudo emotivo, cara, é muito bonitinho. O Ending chega na festinha, todo mundo mostra uma preocupação ali com o Rudo de que ele não comeu nada até agora. É uma cena simples, mas muito bonita, sabe? E analisando bem essa cena, eu até fiquei com a sensação de que, cara, parece que o Rudo finalmente encontrou uma família pra ele, porque essa é a sensação que passa, todo mundo sendo amigável, gente boa com ele, acolhendo de verdade o moleque. E ele aos poucos eu acho que tá percebendo isso, de que ele se pá tá num lugar onde pode ser muito melhor do que ele imaginava, e eu imagino que ao longo do tempo, cara, ele vai perceber que talvez sair dali não seja a melhor decisão. Isso, claro, eu tô teorizando porque eu não li o mangá ainda. Muito bonita essa cena de todo mundo se preocupando com ele, mesmo simples, bacana. E depois disso tem uma cena que eu queria comentar com vocês que eu achei deveras estranha, eu não sei porquê, mas se eu for tentar explicar, a gente tem um momento ali que aparece um personagem que começa a grafitar ali um desenho, e no começo até você acha que o desenho vai ser horrível, mas na verdade tá bem maneiro. O Ending até explica que esse é um cara que faz o que ele quer, só que ao mesmo tempo me dá muito uma vibe de que essa cena tá no lugar errado, como se essa cena não fosse pra tá aqui. É difícil explicar, mas parece que de alguma forma ela fica muito deslocada do resto do episódio, e eu não tenho ideia do porquê eu tive essa sensação, eu não sei explicar em palavras, mas foi o que eu senti. Se alguém sentiu alguma coisa parecida, eu adoraria que comentasse a sua opinião aí nos comentários. E assim, se o clima do episódio começou legal, bonitinho, feliz, esquece tudo isso, porque a gente vai lá pra aquele esconderijo onde tinha aqueles caras que tinham enchido o saco do Rudo lá no início, que queriam tentar vender ele. Simplesmente o cara tá no chão, sem os braços, o cara literalmente foi fatiado por aquele cara esquisito que
que tava no sofá. E olha, eu vou falar pra vocês, esse vilão me passou muito uma vibe meio coringa, assim, pirado das ideias, mas ao mesmo tempo parecendo ser um cara inteligente, que tem realmente um plano. Olha, eu tô curioso, viu? Eu acho que a gente pode tá vendo o nascimento de um vilão interessantíssimo, tem muito potencial, pelo menos de início. Como se já não fosse bizarro ter o cara ali fatiado no chão, ele vai lá, ainda mete a faca na boca e corta, assim, sabe? Mata o cara sem mais nem menos. E ainda deixa claro de que possivelmente o Rudo é nada mais nada menos do que um souvenir. Depois disso a gente parte pro início do serviço que eles vão fazer no episódio. A Simil passa todos os detalhes do que aconteceu, parece que tem uma carga que se trata de um celestial que caiu lá de cima, que também tem uma fera maculada ali em jogo. Ela explica tudo bonitinho pra rapaziada, só que o Zanca ainda tá naquele negocinho da rixa que eu falei pra vocês, sabe? Dele ficar enchendo o saco. Ah, mas o Rudo isso, o Rudo é aquilo. Mano, vocês podiam ser amigos, né? Vamos dar o braço a torcer aí, porque é só do seu lado que tá sendo chato. E isso que é pra ele ser o treinador do Rudo, né? Vê se pode. Treinador que não quer treinar. A Simil explica pra gente que por ter um envolvimento de certa forma de um novo celestial, isso poderia ser do interesse do Rudo, então por isso que ela falou, ó, chega junto. E na boa, é muito fácil convencer o Zanca a ficar de boa, né? É só citar o nome do Ending falando que ele elogiou um pouquinho ele, que pronto, ele esquece de tudo e tá tudo certo. Nisso a gente parte lá pra fora, eles estão no meio do deserto, numa área que parece totalmente abandonada pra começar de fato o serviço. A gente vai vendo essa aproximação do Grease e dos outros secundários, né, os auxiliares, com o Rudo, todo mundo sendo realmente, cara, muito maneiro e gente boa com ele, e ele próprio tá notando isso, e eu acho isso até meio complicado, porque, mano, se o Grease morrer, se esse cara morrer, mesmo ele sendo só um auxiliar, eu vou ficar muito pistola, pô, porque ele já criou esse afeto, essa ligação ali com o Rudo agora, que eu imagino que vai ser desenvolvida, só que se esse cara morrer, eu vou ficar bolado, pô. Então tô torcendo pra esse cara sobreviver. Depois disso a gente tem uma mercadora estranha que apareceu ali, que na verdade é a mulher que contratou o serviço, mas já quero deixar claro de que logo de início que eu vi essa mulher, já tava achando ela suspeita. E o próprio Rudo também fica meio, sabe, de pé atrás ali, tipo, tô de olho em você. Eles vão até o local onde tem essa suposta fera. No fim era óbvio que se tratava de uma armadilha. Essa mulher aí, na verdade, não era nem uma mulher, era nada mais nada menos do que uma criatura feita de barro, que se desfez completamente logo após eles caírem num buraco, ou seja, deu tudo errado, armadilha total. E quando a galera cai no buraco, eles encontram com os bandidos, né, os arruaceiros, que seria basicamente aí a galera que vai contra os zeladores, ou que pelo menos atrapalha eles. Só que o Grease já deixa claro, ó, Zanca, você lida com eles, a gente sai daqui, a gente protege o Rudo, e vambora. Papum, os caras nem perdem tempo, sabe? Tipo assim, é esquema tático mesmo. Isso, obviamente, deixa o Rudo incomodado por novamente não poder fazer nada, porque ele não tem domínio sobre os seus poderes. E vou ser sincero com vocês, eu pensei, pô, realmente esse Zanca deve ser brabíssimo, tá? Porque ele vai tancar um 2x1 do nada, assim, de boa. Só que a parada, ela realmente não correu como eu esperava, porque ele começa tomando um apavoro dos dois. Começa apanhando pra valer, tem um cara escondido dentro de um dos bonecos de barro, a outra mulher bizarra de longe só controlando as criaturas, e assim, as criaturas nem são um problema de verdade, ó. O problema maior é o cara escondido dentro delas, e o Zanca mesmo em si virando um saco de pancada ali. Só que aí eu fiquei surpreendido, porque do nada o cara mostrou um poder de percepção e de análise absurdo, porque enquanto ele tava sendo feito de saco de pancadas, ele tava analisando tudo ao seu redor, o ambiente, os detalhes, os poderes, como eles funcionam, pra chegar do nada e lançar um textão falando assim, ó, eu sei como funciona isso, é desse jeito, já entendi a tua, e os dois bandidões ficarem, que isso, meu filho? Calma. Detalhe que eu quase esqueci de falar, mas esses bandidos basicamente estavam querendo encontrar o Rudo, né? Capturar ele. Porque dizem eles que eles querem bater um papinho com o Rudo pra entender melhor as questões dos celestiais. Dizem eles, né? Óbvio que não é bem isso. Ninguém é burro aqui, né? Ou pelo menos a gente acha que não é. Mas como eu vinha dizendo pra vocês, o Zanca, ele analisou toda a situação, né? Ele entendeu tudo que tá acontecendo ali, todos os mínimos detalhes. E com isso mostrando pra gente que de fato o Ending não tava enchendo a bola dele à toa, de que ele entende muito dos utensílios, o cara bota uma moral absurda aqui. Junta uma porrada de criaturas dessas de barro indo pra cima dele, e aí ele utiliza o seu utensílio personalíssimo, o seu bastão lá com poderes no chão assim batendo. Não só ele consegue ter uma noção de tudo que tá à volta dele, mas como ele localiza também esse maluco escondido, e numa paulada só, numa velocidade surreal, ele consegue nocautear o cara e a mulher esquisitona que tava lá só controlando todas as pecinhas. Absurdo, venceu um 2x1 assim que parecia que tava perdido, mas do nada, ó, plot twist. Impressionante, tá? Realmente mandou muito. Só que quando as coisas parecem que deram certo, que ele venceu ali, vai dar bom, nada disso. Do nada, aquele vilão esquisito lá que matou e fatiou o outro cara, aparece nas costas dele mostrando que a coisa vai feder ainda. E assim, acabou o episódio. Os caras realmente, cara, acabaram o episódio na melhor parte, onde você pensa que vai acontecer algo absurdo e os caras, não,
Hoje não, semana que vem. Gente, gostei demais do episódio, de verdade. Eu tô impressionado com a constância de qualidade e entretenimento que a gente teve nesses 5 primeiros episódios de Gachiakuta. A maioria das notas que eu dei, se eu não me engano, foi 8, 8,5, 9. Eu realmente tô gostando muito dos episódios e tô impressionado porque como se trata de um anime de 24 EPs pra essa primeira temporada, normalmente certas coisas demoram um pouquinho mais pra acontecer e às vezes o ritmo mais lento pode tornar as coisas um pouco não tão interessantes. Mas não é o caso de Gachiakuta, eu tô gostando bastante de tudo que eu tô vendo. Inclusive quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. E já vou falar minha nota. Se mantém a mesma do episódio passado. Nota 8,5 pra esse EP sim. Teve lutinha com cena de ação maneira, mostrando realmente as habilidades do Zanka e como ele manda bem em combate. Tivemos um fortalecimento aí dos laços do Rudo com outros personagens. O tal do vilão fazendo aí a sua aparição e realmente mostrando que o cara é poucas ideias. A história aos poucos tá avançando, então tô gostando da direção que a gente tá indo com Gachiakuta. Tô muito curioso pros próximos episódios. Mas o que eu acho que já tem que ter alguma coisinha no episódio 6 é o começo do treinamento do Rudo. De alguma forma, não sei como é que vai ser feito, até porque, né, o Zanka ia ser o treinador dele, se ele for raptado agora, não sei o que vai acontecer. O Enjin vai ter que treinar o Rudo, não sei. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado dos meus comentários de hoje. Deixa aqui embaixo também as suas opiniões do EP. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou!